Meus queridos, eu gostaria de ministrar neste momento uma palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, a partir do 4 ao 8. Vamos meditar na palavra do Senhor, que essa palavra possa nos abençoar nessa semana toda, a partir de agora. A semana seja cheia da graça, do poder de Deus na nossa vida. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que a Bíblia, a palavra do Senhor, possa mexer com cada coração, ministrar em nossas vidas a Tua vontade, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, que gostaria de, nesta noite, destacar algumas coisas que João disse a respeito da pessoa de Jesus Cristo, algo que ele diz que Jesus é, algumas expressões, algumas definições aqui que ele disse que é Cristo, o Senhor das nossas vidas, logo na introdução do livro do Apocalipse. Antes de falar essas palavras que ele disse acerca de Jesus, eu gostaria de destacar também aqui 2 coisas a respeito do livro. O livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, como nós lemos aqui no quadro. João, ele se apresenta, e João, ele recebeu essa revelação de Jesus, e ele deveria encaminhar para 7 igrejas da Ásia. Logo em seguida, nós encontramos os nomes dessas igrejas aqui, a partir do 2, do capítulo 2. E então, o evangelho, a carta do Apocalipse escrita por João, ela foi feita 7 cópias e mandada para as igrejas, ou uma cópia lida por uma e depois encaminhava para outras e a outra lia. Não se sabe, muito provável que tenha sido uma e tenha sido lida sucessivamente nas igrejas. Mas o fato é que o livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João em torno de simbologias, e a simbologia do número 7 é o que se destaca em todo o livro, do início ao final. Por exemplo, aqui nós vimos logo numa apresentação que ele fez a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é os 7 espíritos que estão diante do trono, uma expressão acerca de Jesus. Mas também eram 7 igrejas. Nós vamos encontrar no livro 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 taças, 7 trombetas, 7
visões da queda de Satanás, etc. Muitas coisas em volta do 7. Gênesis, quando começa, ele começa dizendo que Deus criou em 7 dias todas as coisas. E o final da Bíblia, o livro do Apocalipse, é em torno do 7 também. A Bíblia é tão perfeita e ela se encaixa tanto que nos faz pensar que o 7, que significa a totalidade, Deus completou a sua obra em 7 dias, e o livro do Apocalipse é o livro do final também, da completude, como nós lemos logo na abertura, dizendo que é um livro que fala sobre o fim, os últimos tempos, ou seja, quando mostra que realmente chegou o fim de tudo. Deus revelou às igrejas, a nós, que tudo vai se completar, vai chegar o fim de todas as coisas aqui na terra. Dito isso, meus irmãos, algo muito tremendo que o apóstolo João ele fala a respeito de Jesus. Mas antes de falar, a segunda coisa é sobre a saudação. João, ele começa dizendo, saudando, uma saudação conhecida nossa demais: a graça e a paz daquele que era, que há de vir, 7 espíritos que estão diante do trono, aí ele vai falar sobre Jesus. Quem é Jesus? É exatamente isso que eu quero destacar aqui. Mas a saudação, meus irmãos, essa saudação que era própria dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em todas as cartas que nós encontramos no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, tem a saudação, tem esta saudação: a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa saudação, ela é poderosa, ela é tremenda demais. Essa saudação, ela se arrastou aí por 2000 anos. E às vezes ela está no automático na nossa mente, e na vida de muitas pessoas é um jargão, né? Mas essa saudação, ela carrega algo tão tremendo, porque ela é a síntese, talvez, ou ela expressa a centralidade da obra de Jesus na cruz, que é a graça, o que Jesus fez, a pura graça. Ela expressa a salvação da nossa alma, né? Expressa exatamente aquilo que é a centralidade da obra de Deus em Cristo Jesus na cruz, a graça e a sua paz entre os homens, que é Jesus. E a igreja primitiva, então, ela aprendeu a saudar uns aos outros com isso, com a graça e a paz. É tão profunda, meus irmãos, e que representa exatamente a comunhão que a igreja tem com Cristo, e de poder até mesmo profetizar, dizer, falar, desejar que essa graça que nós fomos alcançados, somos alvo, que ela está sobre a tua vida. Uma saudação que a igreja, né, recebeu, talvez, direto do trono da graça, de poder saudar uns aos outros, né, de desejar a graça sobre a vida do irmão, a paz sobre a vida do irmão. Como eu disse, pode ser que isso se torne apenas um bom dia, apenas um olá, um beleza, mas não. Crente em Cristo Jesus, ele foi alcançado pela graça, ele foi alvo da graça, ele se entregou à graça, ele foi alcançado e tem a paz de Deus que excede todo o entendimento no seu coração, e ele transborda, e ele abençoa o irmão com essa graça, com essa paz. E quando a gente faz isso, meus irmãos, com essa concepção, com esse entendimento, com essa certeza, é algo tremendo, é algo maravilhoso. O cristão, ele vivencia, ele anda na graça e na paz do Senhor. E você já se entregou a essa graça
já foi alcançado e está vivendo seus dias aqui na terra, debaixo dessa graça, consciente de que essa graça já está no seu coração. Você já vivencia isso? Meus irmãos, essa saudação não é como eu disse, um bom dia, olá, tudo bem, meus irmãos? Não. Isso aqui é uma expressão daquilo que a gente, como igreja do Senhor Jesus, a gente vive, a gente carrega, é algo que é real na nossa vida. Olha, no nosso meio, no nosso contexto hoje, social brasileiro, muitas linguagens evangélicas já estão na boca de todas as pessoas. Algumas pessoas aqui na cidade que não são cristãs, mas me conhecem como pastor, me saúdam assim, e eu retribuo, eu ministro também, que a graça e a paz seja sobre a sua vida também. É muito bom, mas ela é real na minha vida, ela é real na sua vida, e quando a gente abre a boca, a gente está, meus irmãos, falando de algo que se estendeu durante esses 2000 anos e nunca vai parar, nunca vai acabar, porque é eterno, aqui é para a eternidade. Nada pode destruir a obra de Cristo na cruz. Eu fiquei maravilhado com isso. Eu acho que eu nunca preguei sobre a saudação, porque até hoje nós vivenciamos isso que começou na boca talvez dos apóstolos, de Jesus. Era algo que vinha diante, hoje nós vivenciamos, e nada pôde destruir, nada pôde acabar com a bênção na boca dos servos do Senhor, poder abençoar a vida dos outros. Mas agora sim, Jesus é apresentado aqui como aquele que era, que é, que há de vir, e como os 7 espíritos que estão diante do trono. Não são 7 anjos, não. Aqui há muitas tentativas de explicação, mas eu penso, meus irmãos, que a mais acertada é de que aqui está falando sobre o aspecto da eternidade de Jesus, porque diz que ele era, que é, que há de vir. O eu sou do Antigo Testamento, o grande eu sou. Aqui está falando de Jesus Cristo, do seu senhorio, da sua eternidade, daquele que está fora do tempo, do espaço, da matéria, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que controla tudo, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, 7 espíritos, ele está em todo lugar. O Senhor Jesus tem um domínio sobre tudo e sobre todos. É o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo, sustenta todas as coisas, tem um domínio sobre tudo. Meus irmãos, Ele nos chamou para estarmos debaixo do seu senhorio, e o crente, ele entregou a vida a Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus, nós entendemos que Ele é o Senhor absoluto do nosso viver. Você já pode dizer conscientemente que Jesus já é o Senhor da sua vida. A sua vida já está conscientemente debaixo do senhorio de Jesus Cristo. A igreja primitiva nesse momento vivia debaixo de uma perseguição muito grande, de uma dominação muito grande. E Jesus é apresentado como o Senhor que controla, que conhece, que está vendo, que tem o domínio, que tem o controle de toda a história. E aquilo gerava muito consolo e conforto no coração da igreja, porque apesar de tudo que passavam, tinha um Senhor que estava sobre todas as coisas. Nada foge do seu poder, nada foge do seu controle. Meus irmãos, nós cremos nisso e nós entregamos a nossa vida a Jesus como o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor de toda a história, o Senhor de todo o universo. Jesus é o Senhor absoluto, nada foge. Ele é o Senhor, Ele está acima das nossas doenças, Ele está acima das nossas lutas, Ele está acima das nossas dores, Ele está acima da nossa existência e do nosso sofrimento. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Jesus é o Senhor da sua vida? Você já reconheceu e declarou Jesus como Senhor da sua vida? Segunda, Jesus é a fiel testemunha apresentada aqui nessa epístola. A fiel testemunha, aquele que foi o mais fiel na missão do Pai. Jesus, ele cumpriu com muita fidelidade e obediência a missão de salvar a humanidade dada pelo Pai. E Jesus, ele disse que ele fazia tudo o que o Pai tinha mandado, que ele disse tudo o que o Pai mandou dizer, que ele não fazia nada além daquilo que viu no Pai, que viu do Pai, que recebeu do Pai. Jesus foi obediente, absolutamente obediente por aquilo que ele sofreu. No seu sofrimento, ele também aprendeu a obedecer, e ele obedeceu, e ele foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, então, é o mais digno de confiança, porque ele aprendeu a ser fiel, e ele se tornou o mais fiel dentre os homens de toda a humanidade. E nele o Pai constituiu todas as coisas humanas e as vidas, e sobre todas as coisas colocou ele como Senhor e soberano de tudo que és. E Jesus também nos constituiu como seus fiéis. E Jesus, então, aí as igrejas de Apocalipse, mais um retorno aqui no comentário sobre as igrejas. As 7 igrejas representam todas as igrejas, ou talvez as condições das igrejas, os problemas da igreja, os pecados da igreja, as vitórias da igreja. As 7 igrejas do Apocalipse, e a todas elas, que se estende a nós também, Jesus, ele disse expressões como ser fiel até a morte, ou coisas parecidas, coisas no mesmo contexto. Guarda o que você tem, não se afaste, permaneça firme, seja fiel, vá até o fim. Jesus uma vez contou uma parábola do mordomo fiel, e ele disse, Mateus capítulo 25, 45, Jesus pergunta: qual é o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre todas as coisas? Somos nós. Ele nos constituiu para sermos fiéis. A igreja de Cristo foi constituída para ser fiel, para ser como Ele, a fiel testemunha do Pai. E a pergunta, meus irmãos, temos sido fiéis ao Senhor? Somos adoradores fiéis? Andamos na fidelidade com Deus, ou pelo menos lutamos para sermos fiéis? Porque mesmo que a gente, de fato, a gente se reconhece como pessoas infiéis, de fato, a gente fala: poxa, eu não estou sendo muito fiel, eu gostaria de ser mais fiel, eu gostaria de ter uma vida com fidelidade. É porque nós estamos lutando, porque nós diariamente queremos chegar um pouco mais numa vida de fidelidade com o Senhor. Você tem se esforçado também, você não tem se entregue à infidelidade, porque Deus, Ele nos chama para a fidelidade. Jesus como a fiel testemunha, e nós como aqueles que estamos na passagem aqui, nos esforçando para sermos fiéis. Crentes fiéis, adoradores fiéis, homens e mulheres fiéis. É assim que Deus deseja nos encontrar, na fidelidade. Terceira coisa, o primogênito dentre os mortos. Outro título de Jesus: aquele que primeiro dentre os homens ressuscitou da morte. Meus irmãos, em Cristo, e somente nele, nós verdadeiramente ressuscitaremos no nosso corpo transformado, ou seja, a nossa humanidade completamente e absolutamente transformada e restaurada pelo poder da ressurreição de Cristo. E Ele foi o primogênito. Jesus foi o primeiro a ressurgir. Então nós temos, meus irmãos, a certeza de que nele nós também ressuscitaremos com um corpo em glória, para sermos completamente restaurados, a obra da humanidade completamente restaurada nele. Nos textos, até compartilhei no grupo de membros dessa semana do WhatsApp, que mais me impacta
Quando eu leio esse texto, meu coração pula. Romanos capítulo 8, versículo 11. Meus irmãos, esse texto, ele é impactante demais. O apóstolo Paulo, de fato, uma inspiração direta pelo Espírito Santo de Deus para falar isso, né? E se aquele que ressuscitou Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo há também de ressuscitar os nossos corpos mortais, como diz esse texto, né? Se habita em vós, na verdade o que me marca, o que me impacta, é essa expressão, todo o texto, né? Mas aquele que habita, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou Cristo, Jesus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Meus irmãos, nós, alcançados pela graça, dentro de nós há o Espírito da ressurreição. Por que nós havemos de ressuscitar? Porque o mesmo Espírito de Cristo, que não permitiu que ele permanecesse na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, esse Espírito que está no crente, e é ele que vai também nos ressuscitar naquele dia. Esse é o maior triunfo do crente. A ressurreição é a maior vitória da igreja, é o maior triunfo dos crentes, é a maior vitória que nós temos. A ressurreição de Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Que bênção! A ressurreição de Cristo nos fez conhecido entre os principados e potestades. É um texto na Bíblia, em Atos, se não me engano, 19, que um filho de um sumo sacerdote, eram 7 filhos do sumo sacerdote, se não me engano, chamado Seva, do Novo Testamento, da igreja primitiva, Atos 19, e que eles eram exorcistas, e eles foram expulsar demônios, em nome de Jesus, mas do Jesus que Paulo pregava. E ele disse para as pessoas que estavam endemoniadas: em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso. Aí diz a Bíblia que os demônios que estavam sobre aquelas vidas disseram: bem sei quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Eles não eram convertidos, mas Paulo era. E os demônios disseram: eu sei quem é Paulo. Cristo, quando ressuscitou, Ele levou o nosso nome antecipado para os céus, registrou o nosso nome na eternidade, nos fez conhecido entre anjos, arcanjos, serafins, querubins, o mundo das trevas, porque Jesus falou que Ele foi preparar lugar. Nós já temos casas antecipadas, os céus, a nova Jerusalém celestial já foi aprontada para a igreja, construída pelo poder da ressurreição de Jesus, preparada para nós. Meus irmãos, que vitória! Jesus é o primogênito dentre os mortos, e Ele nos deu a sua vitória, Ele nos deu a vitória da sua ressurreição. Tem coisa maior do que isso, meus irmãos. Por isso que nós somos cidadãos de 2 pátrias, estamos aqui, mas nós já somos cidadãos dos céus. Não percamos isso jamais na nossa caminhada, meus irmãos. Jesus preparou tudo pelo seu poder, mas também Jesus é o soberano dos reis da terra. A igreja estava perseguida, como eu falei, os governantes maltratavam, passava por cima da igreja naquele momento, levava à prisão, decretava morte, perdas, deportações, fazia de tudo. Jesus se apresenta, meus irmãos, dizendo que Ele é o soberano dos reis da terra, acima dos governantes, a trazer o consolo.
Porque na verdade, meus irmãos, na nossa vida transitória aqui, quando nós olhamos para nós mesmos e para os nossos fracassos, a tendência é a gente fracassar. Olhando para os nossos corações, a nossa pequenez, a tendência é a gente realmente se achar o fracassado, quando a gente só olha para nós, para dentro de si. Quando a gente olha para o mundo, para os reinos, para os soberanos, para as autoridades, para os governantes, nós desanimamos, dizendo: não tem mais jeito para esse mundo. Mas quando a gente olha pela fé, crendo no soberano dos reis da terra, nós nos enchemos de fé e de esperança, e temos a certeza de que quem está no comando de todas as coisas se chama Jesus Cristo. Ele tem o poder absoluto nas suas mãos, nada foge do seu controle. Aliás, esse é um dos títulos de Jesus, o soberano, o Senhor de todas as coisas. Mais uma vez, meus irmãos, diante de Jesus, diz a Bíblia, todos os joelhos vão de se dobrar um dia e reconhecer quem é que faz com que todas as coisas se movam nos céus, na terra e em todo o universo. Alguns para perdição, outros para a salvação, mas todos vão de se dobrar e dizer: Jesus é digno de tudo, é Senhor de tudo, foi Ele que me deu vida lá na terra, foi Ele que fez com que eu me movesse, foi Ele que sustentou tudo com a sua mão de poder. Reconhecerão, alguns tarde demais, alguns para a perdição, assim como lá em Lucas 16, do rico e Lázaro. O rico reconheceu tudo na eternidade, reconheceu que havia inferno lá, estava lá, reconheceu que havia céu lá, mas não tinha mais jeito, orou, se preocupou com a família, pediu para que evangelizasse a família. É tarde demais evangelizar depois que a pessoa morre. Pediu para que ninguém da família caísse lá, tarde demais. Mas Jesus é o soberano dos reis na terra. Essa é a oportunidade que nós temos. E por último, Jesus é apresentado como aquele que nos amou, e com o seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Meus irmãos, como Jesus nos ama, como Ele nos ama. O amor de Cristo de fato é incondicional, o amor que constrange, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que liberta dos pecados, o amor que perdoa. Ele é o puro amor por nós, e Ele nos chama para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, retribuir o amor que dele não se compara. O amor dele é grande, é incomensurável, é o maior de todos os o amor. Meus irmãos, a morte de Cristo na cruz e o seu sangue derramado expiou, tirou, afastou, apagou os nossos pecados eternamente. Eternamente. No poder do amor de Cristo, os nossos pecados, eles são absolutamente, completamente apagados. Às vezes a gente não consegue realmente chegar lá com a mente, mas eu estive pensando na comparação pequena que aconteceu com os judeus na saída do Egito, começo da Páscoa. A família tinha que matar o cordeiro, pegar um pouco do sangue, passar sobre os umbrais das portas, porque o anjo destruidor, devorador, matador, iria matar naquela noite os primogênitos do Egito. Mas sobre as casas daqueles que tinham colocado o sangue do cordeiro, por obediência a Cristo, o anjo nem passou perto. Nenhuma morte, nenhuma destruição, nenhum foi levado. Quanto mais, meus irmãos, nós que temos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós que cremos no poder do sangue de Jesus Cristo, do amor que Deus, diz a Bíblia, Deus derramou o seu amor nos nossos corações.
o seu amor que foi jorrado dos céus, derramado dos céus. Então a sua morte, o seu sangue, meus irmãos, faz com que a nossa vida seja completamente guardada, protegida de tudo aquilo que possa contra nós. Qualquer coisa que vier a acontecer conosco na terra, porque no mundo teremos aflições, no mundo nós temos perseguições, passamos mesmo aqui na terra, estamos ainda no reino da carne, do pecado, o mundo ainda jaz no maligno, mas é sob a autoridade de Jesus, é sob a sua permissão, nada foge ao seu controle. Mas uma coisa certa, aquele que é de Cristo já está guardado, já está diante dele, já tem o seu nome escrito na vida e os seus pecados nele completamente perdoados. Jesus já nos libertou do império das trevas e ele já nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Meus irmãos, não tem palavras para expressar mais e mais do grande amor de Deus pela sua vida, pela minha vida e pela vida dos seus. Só precisamos nesse momento dizer: Jesus, eu te amo também, como eu te amo, eu entendo e eu aceito tudo isso para mim. Obrigado pela tua obra, obrigado por ter me colocado num status tão elevado, tão grande, que é de um servo teu. Amém? Queria que você recebesse essa palavra, o amor de Cristo, quem é Jesus na sua vida, e que você possa abraçar de todo o seu coração. Amém? Quem puder se ajoelhar, faça isso nesse momento. Vamos estar orando juntos, de joelhos. Querido Jesus, bendito Salvador, Redentor, maravilhoso, aquele que nos amou, amor de pai, amor de amigo, louvado seja teu nome. Obrigado por ser tudo isso e muito mais que a Bíblia registra por nós. Obrigado por ter investido tão alto na nossa alma. Obrigado por ter derramado todo o teu sangue por nós, humanos, pecadores, falhos. O teu amor venceu todas as coisas, transpôs todas as coisas. Teu amor é glorioso, aquele que nos amou e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ah, Senhor, sabemos que a nossa carne não quer entender muitas vezes, e o diabo não quer que tomemos posse todos os dias e digamos todos os dias para ele que o Senhor já nos libertou dos pecados. Senhor, obrigado por sermos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Obrigado porque o diabo não pode mais nos dominar, porque o Senhor já venceu por nós todas as coisas. Obrigado porque nós estamos diante de Ti. Obrigado por ser o Todo-Poderoso, o Senhor sobre tudo que há em nós, o Senhor dos nossos problemas, o Senhor das nossas dores, o Senhor dos nossos fracassos. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Rei absoluto. Reconhecemos a grandeza do Senhor e Te adoramos. Deus, rendemos o nosso coração a Ti e Te amamos. Todo o nosso ser, tudo que temos e somos, diante do Teu altar, para a glória e honra do nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor.